A vida é autoexplicativa. Tem uns que vivem de um jeito, tem outros que vivem de outro jeito. A vivência tem seu modo inconsciente, sensível a tudo. A gente sente e decide o que fazer. Você não pode explicar o universo, assim como não pode explicar a sua árvore genealógica. Mas você pode tentar entender. Aqui retrato a parte do meu sobrenome, Tavares de Lima, que assim como eu, já passou por interferências de outras famílias. Retrata não só meus avós, meus tios, de tempos remotos, mas mostra a personalidade de cada um pouco do jeito que eles viviam, um pouco do jeito que eu sou. Tá aí retratado. Do quanto eu pude investigar e ir atrás, a pesquisa de campo me deparou com algumas fotos antigas e algumas poucas entrevistas. Certa vez, uma amiga fotógrafa dizia que era de suma importância registrar e arquivar algo tão valioso como a família. É por ali que viemos, e é assim, como filhos que agora somos, seremos outras definições. Pais, tios, avós, a família pode crescer. E esse fato fez com que eu refletisse e tomasse como ponto de partida um filme que eu pudesse entender e explorar a vida dos meus avós, dos meus tios, dos amigos que viviam em volta deles e saber um pouco da história desses personagens. Estamos no ano de 2020, diante de uma pandemia, e nesse cenário começam as entrevistas. Que era uma flor só dessas aqui, assim, grandona. É bonita? É linda, né? Mas, por exemplo, são coisas que se a gente... E entre elas está a Márcia, minha tia, a filha mais velha entre filhos e primos vivos. Com o padre. Que é a foto bendita que eu contei pro Fleury, e o Fleury ficou... Essa mala. Essa mala, quando eu morei nos Estados Unidos, essa cama aqui. Conhece essa cama? Para mobiliar o sítio logo depois que ela comprou. Márcia é uma contadora de histórias. Conhece tudo sobre a família. Não é à toa que foi educadora e continua ainda com esse ímpeto. Ah, olha aqui. Essas duas eu morava com ela nos Estados Unidos no meu segundo ano. Que eu estive lá. Essa aqui é a mesma daquela filha do Dr. Tem muitas características similares a ela, percebo. Talvez no mapa astral, por sermos geminianos, bastante comunicativo, mas sinto que ela me agrega muito. Porque a gente começa a pensar coisas
Dizer, puxa, eu precisava perguntar. Para quem que eu posso perguntar? Não tem a quem perguntar. Ninguém viveu aquilo. Entendeu? E isso te faz falta? Não faz falta, porque não é coisas importantíssimas. Não. Mas eu não tenho aonde ter a resposta. Entendi. E a vida toda eu fui acostumado a ter resposta. Quem que foi a pessoa que te contava as histórias? Mamãe. Eu tenho uma historinha muito interessante, que a minha mãe, quando eu era pequena, a minha mãe me contava a história de contos de fada. E eu virava e dizia para ela, não mãe, não, eu quero história vivida. Conta das coisas dos seus irmãos, o que você vivia. Isso é interessante, porque eu ouvi muita história de família, né? Por causa disso. E eu sempre me interessei mesmo, eu gosto... E é interessante porque essa coluna vertebral, esse jeito, continua para a vida toda, entendeu? Eu adoro história de pessoas. Legal. É interessante isso. A gente tinha pesquisa de profissões na escola e eu levei os meus colegas todos, né, minha turma, mamãe recebeu lá na Faculdade de Medicina. E eu fiquei horrorizada com a sala de autópsia, né? Então, joguei fora qualquer hipótese. E mesmo porque eu não sou uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu gosto de estudar o que pratica. Márcia, em seus momentos de autoconhecimento, buscou seguir o que estava a prazer. Não teve exigência dos pais em seguir a mesma profissão de médico. Em suas viagens e experiências pessoais, conheceu a metodologia de ensino Montessori, de Maria Montessori. A metodologia lhe fascinou. Teve uma contribuição de uma grande amiga que conheceu durante sua viagem aos Estados Unidos e voltou ao Brasil pronta para construir uma escola, a Prima Escola Montessori de São Paulo, a qual eu estudei desde pequeno e sou muito grato até hoje. É interessante essa foto aqui, ó. 1958. E é interessante porque, por exemplo, a mamãe tinha uma máquina fotográfica, mas não era assim muito comum se tirar fotografia, né? Mas tinha, era uma caixa e ela tirava até. Agora, essa aqui foi um amigo do papai, que era médico, ele fez essa sessão de fotos, assim, escolhido, era o dia combinado, tarará. São os meus amores da minha vida, eu preciso proteger, é família. Pega uma foto aí. Era do colégio que a gente estudava, que é uma foto da classe do Maurício, que é meu irmão, né? E tem ele, os colegas da classe dele, é de 65. Então era o Colégio Pio X, que era na Alameda Santos, perto da Paulista, né, da Augusta. E era um colégio meio chato, porque era pequeno o colégio, as coisas eram meio rígidas, né? Mas eram umas professoras muito velhas. E a diretora era amiga da minha mãe, era a Maria José, que era amiga mais da irmã dela, da Lígia. E aí, por isso, ela pôs a gente lá. E as professoras, essa aqui era a professora mais nova que tinha, olha a cara dela, como é que tá. Inclusive tem aqui uma foto que é da minha, igualzinha, só que é comigo e com a minha professora, que já era uma bem velha. Elas não tinham muito trato com
com criança e tal, era meio complicado. Aí tem outras fotos lá. Nesse Pio 10 tinha alguns primos também. Porque teve uns que foram também pro Veracruz, que era outra escola. Que eu preferia ter ido pra lá do que pro Pio 10. Que aí minha mãe mudou, graças a Deus. Que aí no 4º ano eu ia como o Maurício saiu, que no 4º ano ele foi pro Santa Cruz. Aí minha mãe mudou e foi pro Norte das Graças. E lá você ficou até aqui? Aí eu fiz o 4º e o 5º lá. Que antigamente tinha o pré-primário e o ginásio, que era o 1º grau isso aí. Então era o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano primário. O 5º era opcional, não era obrigado a se fazer. E a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Meu pai, sempre muito debochado, percebe-se aqui o quão levado era. Eu não fui diferente. O bom humor e a gozação eram de praxe entre eu, meus irmãos e primos. O que se torna difícil em momentos que se pede mais seriedade. É algo de criança, que em alguns permanece, inclusive o coração puro. A gente zoava mais meu pai, né, por causa do PSDB lá, que meu pai gostava e tal, mas era de sacanagem. Era mais de sacanagem. Embora o Maurício foi umas coisas de política e tal, de estudantil, né? A Márcia também viajava na coisa lá do... Mas eu nunca fui muito chegada, não. Você acha, por exemplo, que o Maurício escolheu o Partido dos Trabalhadores Para ser vereador. Em vez do PSDB, e é um pouco nessa coisa de ser contra o que o vô falava? Por causa da política, ele era mais do PT por causa da política estudantil, né? Eu acho que teve essa ligação e tal. E o seu primo? Eu saiba, ele tá sujo na parada aí. Ele frequentou a chácara algumas vezes, teve um tempo que ele frequentou a chácara. Ele e o irmão dele, o Hernaninho. Eu tinha minha adolescência e ele já era adulto. Murilo fala de Aloysio Mercadante, um de seus primos, então ex-senador pelo PT, fundador do partido e ministro da Educação e Casa Civil no período de Dilma Rousseff. Nossa família sempre esteve ligado com a política. Nessa entrevista, meu pai não disse, mas trabalhou bastante tempo na Secretaria de Educação e Interiores, no governo de Franco Montoro, Quércia e Fleury. Maurício, por sua vez, vereador pelo PT, Márcia, durante a ditadura de 64, militava pela esquerda estudantil, no curso de História da USP. E por final, meu avô prestigiava a carreira de Mário Covas, do PSDB. Eram muitas provocações e debates nas mesas de almoço de domingo, recordo. O Mercadante, o meu avô, né? Valdemar Mercadante, era filho de um imigrante italiano que veio sozinho para o Brasil com 13 anos. Interessante, né? Fazer o quê? Mudar, encontrar a vida, porque a pobreza era muito grande, né? Porque, veja, o vovô nasceu em 1898.
Os dois avós nasceram nesse ano. Então, o pai dele deve ter vindo para o Brasil em 1850, na Itália. Imagine o que... né? A família se estabeleceu em Jacareí. Ainda tem bastante mercadante lá e tal. E aí o vovô, não sei quando, não sei como, em São Paulo, fez a faculdade de farmácia, se tornou farmacêutico. Aí ele foi para Limeira, eu não sei se ele conheceu a vovó primeiro, que era de Limeira, ou se ele conheceu lá. Enfim, ele tinha uma casa boa e começou a ter filho, não? Ele teve 10, né? Foram 10 partos, 12 filhos. 2 gêmeas que nasceram e morreram logo em seguida. Mas 10 vingaram, né? 5 homens, 5 mulheres. E aí, no 5º filho, parece, ele resolveu fazer faculdade de medicina. Onde tinha? No Rio de Janeiro, Praia Vermelha. E aí ele ia uma vez por ano, assistia um pouco de aula, sei lá como é que era o esquema. Muita gente devia fazer isso. E voltava com a matéria para estudar em Limeira. Aí ele ia, passava acho que 1 mês, 2 meses, 3 meses talvez. E fez assim a faculdade de medicina. E ele foi o primeiro médico da cidade, ele era o único médico. Ele ganhou um carro da cidade, da população da cidade, por amor. E ninguém tinha carro na cidade. E tem uma historinha que tinha uma menina, 10 anos, 8 anos, passando na frente da casa e disse assim: aquele pedacinho ali do carro fui eu que dei. Minha avó Maria Luísa e seus 9 irmãos, a família mercadante, cresceu em Limeira, interior de São Paulo. Maria Luísa nasceu em 1916. Na década de 30, conheceu meu avô Mozart Tavares de Lima Filho, na Universidade de São Paulo, no curso de Medicina. Mozart nasceu em 1916 também, em Itapetininga. Na faculdade tiveram um curto tempo de namoro, até ele ir para Campos do Jordão, tratar de uma tuberculose que o acometia, no final de seu curso. E ela foi para os Estados Unidos fazer especialização em anatomia patológica. 5 anos depois, após tratar da tuberculose, Mozart virou médico do Hospital de Campos do Jordão e logo em seguida diretor. Cartas com certa frequência eram trocadas entre os dois. Voltaram para São Paulo e em 16 de setembro de 1945 casaram 2 anos antes do nascimento de Márcio. Meu pai tinha 2 irmãos. O Rossini, que era uns 3 anos mais novo que ele, e a Terezinha, que era 15 anos mais nova que ele. O Mozart era maestro e tocava piano. E aí ele casou com a aluna dele de piano e tal. Aí eles tinham 2 pianos de cauda na casa deles. Eles ficavam lá tocando e tal. Só que na casa dele ele não podia entrar, e o Maurício raramente entrava na sala. Porque ele achava que a gente bagunçava muito e tal. Então ele recebia a gente numa varandinha ali na frente, fechada, assim e tal. Coisa de velho, né? O meu pai e o Rossini, eles não se deram bem com a Otília. Então eles tiveram que sair de casa. Logo quando eles casaram, eles
Eles foram lá uma pensão, meu avô dava uma grana para eles e tal. Logo depois meu pai entrou na faculdade e tal. Mas eles dançaram beleza. Porque a mãe morreu, eles dançaram bem, o Rossini e o Mozart, né? Eles já tinham que sair de casa. Com 15, 16 anos, meu pai estava morando fora de casa. Porque eles nos deram bem Coutinho, que Coutinho era complicado também. Ao saber do relacionamento do avô do meu pai com a aluna de piano, me lembrei ali da personalidade do meu avô, também Mozart. O Murilo já tinha 7. O Murilo tinha 7, eu tinha 17. E aí diz que ela virou para ele e disse: você tem outra mulher? Tem outra mulher e uma filha. Ela perguntou? Ela perguntou: você tem outra mulher? Estou te achando muito frio, não sei o que. Você tem outra mulher? Tenho. E uma filha. E uma filha de 3 anos. E aí ela perguntou para ele: e agora? Como é? Ele disse: não, mas eu quero ficar com você. Ele ficou 7 anos com a mãe da Mônica. Sem a sua mãe saber. O último ano sabendo. Essa outra filha do vovô é Mônica, minha tia. Tivemos contato algumas vezes, trabalha com educação, assim como Márcia. É uma excelente pessoa, muito calma e amiga. Entre os irmãos, ela é a mais nova, 4 anos mais nova que o meu pai. Atualmente é viúva, mora em São Paulo com as 2 filhas e tem mais contato com a Márcia. São bem parceiras. E aí, o que acontece? Diz que ele queria... Ele disse que ele queria ficar com ela, Maria Luísa. Aí diz que a mamãe a mulher não largava de jeito nenhum. E aí diz que então a mamãe escreveu uma carta para ela, apelando, dizendo para ela que, olha, presta atenção, olha o modelo que você está dando para suas filhas. Pense nas suas filhas. E assim ela conseguiu que elas se separassem. Maria Luísa casou virgem, Mozart não. Minha avó era meticulosa e serena no falar. Combinavam bem. Mozart era meu avô preferido. Seu abraço era forte, seus dedos das mãos pretas, devido à máquina de raio-x. Sempre alegrava a todos com suas caretices. Lembro que o passatempo dos dois era jogar cartas e tomar uísque. Morreram no mesmo dia. Primeiro ele, com 81 anos, depois ela, com 99. Ambos viveram uma vida de muita dedicação e sucesso na medicina. Ele pneumologista, ela patologista. Eu acho que para ser um ser como ela, para fazer o que ela fez, para mim faltava iluminação e falta iluminação. Eu acho que ela foi uma mulher assim muito forte. Eu não sei quais foram as razões, mas com certeza foram razões bem fortes para aguentar o que aguentou, porque não é fácil você aguentar uma traição assim, ainda mais sabendo que existe um filho na jogada, né?
E ela aguentou só ela e ele calado por muito tempo, né? Mas eu não aguentaria. Miriam, minha madrasta, sempre cuidou muito bem de mim e do meu irmão Gabriel. Sempre muito brincalhona, diz que minha mãe e ela são sócias, dividem os cuidados com os filhos. Quando minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 2 anos. Logo, Miriam apareceu em nossa vida. Agora é hora de eu soltar meus punch. Alexandre. Nossa maior brincadeira, minha e do Gabriel, era ver Miriam invertendo a pálpebra dos olhos para nos assustar e dar risadas. Nasceu em Irapuru, divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Meu pai se apaixonou, dividindo discussões e carinhos. E minha avó havia ganhado uma nova companheira. Eles criaram os filhos numa certa simplicidade, tipo o Maurício e o Murilo, né? Os caras são, assim, tinha tudo para ser uns caras ostentação, mas não são os caras ostentação, né? O Maurício não foi nunca um cara ostentação, né? O Maurício vivia igual o povo, como ele falava, eu tenho que me vestir igual o povo, eu tenho que falar igual o povo, quando cobravam ele de falar de um jeito, de outro, né? Porque o Maurício meio que desconcertava a família, né? Porque eram umas coisas assim, sua avó toda certinha, educadinha, não sei o que, né? Aí eram, ó, era assim, na mesa, seu pai também, né? Então... A morte do Maurício me afetou e muito. Talvez pela dimensão que o tema morte tomava na minha consciência naquela época, talvez o quão brusco foi sua partida. Mas, anterior a esse fato, Maurício já havia perdido um dos seus 2 filhos, a mais velha, Maiara. Ele descansou bem porque ele estava muito tenso por causa da morte da filha, né? Que a filha morreu aos 16 anos, 4 anos antes da morte dele. E ele viveu esses 4 anos numa tensão muito grande. Então, quando ele morreu, ele deu uma descansada boa. O semblante dele, quando ele morreu, na hora que ele morreu ali, o semblante dele foi de um alívio, assim, de uma... Eu tive muitos ciúmes do Maurício. Quando o Maurício nasceu, foi muito... Eu queria muito, mas foi muito difícil. Mesmo porque ele ocupava a cena. Maurício faleceu em setembro de 2009. Eu tinha 19 anos. Suas lembranças são muito fortes para mim. Quando eu me mudei para São Roque, interior de São Paulo, eu tinha 11 anos. Maurício já vivia lá desde 1981. Se destinou à vida de veterinário e vereador do município. Convivia muito com ele, e minhas lembranças marcam suas conversas a respeito
da situação social e política do país. E me lembro também das idas ao sítio da família, o qual ele cuidava dos animais, vacas, bois e cavalos. Se eu tenho medo de morrer? É. Não, acho que não. Ainda mais agora aos 63 anos. Né? Você acha que ainda você já Mas, passou muita coisa e já tá tranquilo? Já passei, mas não tô pronto para morrer ainda não. Nossa, foi bem dura, porque faz parte, fazia parte da minha convivência, né? E era assim, era uma menina linda, super agradável, que tinha assim aquele tipo de pessoa que você tem certeza que vai se dar bem na vida, porque é uma boa aluna, é bonita, é não sei o que, não sei o que. Mas pessoas mais jovens, não. E principalmente de ver, né, a dor do pai, da mãe. E você olhar e ver as crianças assim, poxa, aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer um deles. Né? Então assim, eu fiquei... E o meu lance era contar pro Felipe, né, que a prima tinha morrido, porque almoçava-se junto toda segunda-feira, tava sempre junto. E aí eu enrolando pra contar e tal, aí o Felipe vira pra mim assim, ela acabou de escrever o livro dela, né, mãe? Aí eu falei, acabou. Então, quer dizer, eu achava que ele não tinha uma noção de morte. Mas, no entanto, ele tinha muito mais noção do que ele. Eu estava ali procurando... Ainda era poético. Na verdade, é interessante, porque... Bom, claro que sua filha, a sua sobrinha, lindinha, linda daquele jeito e tal. Não era tão apegada, não. Não acho que era tão apegada. Acho que era igual que é com todos vocês. Eu acho. Agora, depois que eu mudei pra cá, foi que ela foi me descobrindo. E que foi muito pouco tempo, foram 2 anos. Assim como filha, Maiara também era irmã. Mateus, seu irmão, tinha a minha idade quando ela faleceu, 14 anos. Gabriel e Maiara tinham a mesma idade. Por isso, eu tinha mais contato com Mateus e Gabriel, mais com Maiara. Não, pode deixar essas coisas aí. Aí tá bom, não precisa tirar mais nada. Pode deixar isso aí. Tô tudo gravando. Sexta-feira. No começo dessa entrevista, pergunto para o Mateus definir nossa família. Tarefa nada fácil. Eu não conheço, não. Deve ser Maria Luísa aqui? Mas queria questioná-lo, sabendo um pouco qual poderia ser sua resposta. Você fica mais de cabelo preto, sabia disso aí? Cara, eu acho que é uma família que tem muita briga, cara. Não sei, talvez às vezes um pouco de intolerância, assim, mas sempre acaba ficando unido, independente da briga. Eu acho que a gente tem um diálogo melhor, assim, a nossa geração. Explica, fala, sente e beleza. Mas a geração deles era mais
Eu acho que era mais provocativo, sarrista, mas nunca deixou de ser unido, assim. Mesmo com o vovô, eu acho que era esse mesmo esquema. Eu acho que a vovó era mais reservada, mas o vovô era mais zoeiro. Começa com a sua avó mostrando o jardim cheio de flores e tal. Aí você via aqueles que estavam muito interessados e aqueles que... Porque para ela era importante, mas nem para todo mundo, né? Eles marcavam, normalmente era assim, entre meio-dia e 1h, então iam chegando, né? Aí começava, tinha assim, uns petiscos e tal, até chegar todo mundo para servir o almoço. Mas eles quase chegavam sempre, chegavam as famílias, né? E é um povo animado, bem humorado, sabe? Todo mundo com aquelas risadas grandonas, era bem gostoso. Chegava todo mundo na pose, todo mundo certinho, bem comportado. Aí depois do primeiro gole, sempre tinha aqueles, né? E essa aqui eu tava grávida, setembro, e eu tava grávida do Felipe. Ah, vovô... Perdi a linha, né? Não tinha muito... Não tinha muito critério, ele gostava muito de bagunça. A vovó só olhava e depois ela saia fora. Fica aí, se quer, então fica. Sempre haviam festas, tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai. As festas reuniam amigos, mas também haviam aquelas festas exclusivas, como da família Mercadantes, que eu e Mateus e Gabriel nos divertia muito com os primos. Ouvíamos as conversas e víamos os comportamentos dos adultos, quando dava. É aquela, o álcool faz parte de todas as famílias brasileiras, né? Então a criança desde que nasce ela já vê o pai tomando um aperitivo antes do almoço, não sei o que, não sei o que. Então, aí quando começa seus 18 anos, seus 13 anos, que eles vão pra bebida, aí o pai fica todo cheio de dedo. Não, porque vai beber, porque vai beber. Acho que não tem muito porquê, né? Porque eu acredito que as coisas elas começam pequenas e elas são feitas de exemplo. Então a criança que vê o pai e a mãe, vê a família toda, sempre, na hora das comemorações, tomando alguma coisa, um aperitivo, todas as festas dela, ela vai achar que faz parte. É como se o prato da família, que todo ano, o biscoitinho de nata que todo ano está na mesa, também tem que estar em toda a comemoração. Quantos anos ele morreu? 80 e pouco, uma coisa assim. Morreu do quê? De danar a vida. Eles Exageros. Eles bebiam muito, né? Isso é uma coisa que a família sempre teve, né? Uma geração de bebê, assim. Não, eles não tinham. Eles todos começaram a beber como velhos. Okay. Esses mercadantes todos, depois de idosos. Com uma certa... Com muita, né? Muita. Todos muito. Entendi. A que era mais calminha era a sua avó. Certo. Que eu não sei se você lembra, tomava 3 doses de uísque. Bom, dose não, né? Porque era diluído para boa, mas eram umas 3 por noite. Certo. Mas os outros eram muito mais. Aqui, Márcia comenta sobre seu tio Fernando. Fernando era gêmeo de Roberto. Nas fotos, é possível perceber Fernando mais risonho e o Roberto mais sério. Tio Fernando, como era chamado por eles, era adorado pela família inteira. As histórias que ouço a seu respeito se assemelham ao comportamento que o vovô tinha, meu avô. Mas ele não era irmão de Mozart, e sim da vovó Maria Luísa. O vovô tinha apenas 2 irmãos,
Rossini e Terezinha. Ele era calmo e ela muito agitada, muito mais próxima de Márcia também. Não cheguei a conhecê-los, nem os irmãos do vovô, nem os irmãos da vovó. O Fernando era o mais vinculado, o Roberto também, porque tudo isso eles iam no clube também, na chácara, né? Então era todo fim de semana. Onde ficava essa chácara? No Campo Limpo, lá em São Paulo, bairro em São Paulo, que hoje é bairro periférico, né? Mas naquela época eram chácaras, eram muitas chácaras e tinha um clube lá, um grupo resolveu montar o clube, então a gente ia todo fim de semana, a gente ia. Não tinha conversa. Então eu via mais o Fernando e o Roberto. Foi filha mais da madrasta do que da mãe, porque a mãe ela não conheceu praticamente, né? E a gente tinha mais contato da parte do meu pai, tinha mais contato com o Fleury. E do resto dos meus primos lá, tinha outros, que eram os primos que moravam mais próximos, que fizeram escola com a gente também. E a gente tinha um clube que tinha todo fim de semana também. E esses que iam, que a gente também tinha bastante contato. Que eram o Marcelo, o Luciano, a Fábia, a Célia, o Marcos. O número de irmãos era muito grande. E no Clube Pinheiros também a gente ia durante a semana. Então a gente se via bastante. A gente morava mais próximo também, todo mundo morava ali. E frequentava às vezes os mesmos lugares. Só a escola que frequentamos só nessa época do Pio 10 e do Serelep. Depois, não mais. Percebo que o aproveitamento da juventude do meu pai era com os primos, mesmo porque haviam muitos. Para mim, os únicos eram Maiara e Mateus, mas, por morarmos em cidades diferentes, nossos encontros eram mais difíceis. Mesmo assim, aproveitávamos muito, ainda mais quando mudei para São Roque. Aí, eu e Mateus vivíamos juntos. Escola, festas, sítio, viagens e os encontros da família continuavam. Seu pai era muito esquisito, cara. É o seu pai. Então, meu pai. Quem que é esse amigo aqui? Jess. Essa ideia, cara. As pernas todas sujas, raladas, cara. Hoje eu sou mais. Acho que pé no chão, assim. Deixa as coisas. Faz o melhor e vai indo o caminho que tem. Porque a gente não dá muito pra você direcionar tanto. Pelo menos nunca deu certo pra mim. Então hoje eu vou mais. Nadando com a maré. Minha última pergunta a Mateus é sobre espiritualidade. Se ele tem algum tipo de crença. Percebo que nunca houve na família do meu pai algum tipo de doutrina religiosa a seguir. Eu não gosto muito dessas coisas, cara. Eu acho que a gente tá no mundo material, então é o material que importa. Agora, eu sinto energia, tudo, mas eu não gosto. Eu acho, não me interessa essas coisas assim. Energia eu acredito, eu sinto, sabe, tá presente. Agora, espiritual eu não gosto de espiritual. Eu acho que são entidades que não é pra mais estar aqui, entendeu? Já foi, tchau, até logo. E religião? Religião, eu não tenho religião, eu não tenho religião. Meus pais sempre deixaram a gente escolher nosso próprio. Eles apresentaram as religiões possíveis que tinham, né? Explicavam tudo assim e falavam: vocês escolhem o que vocês quiserem. Não precisa ser nada. Assim como eu, Gabriel e Felipe nunca tiveram um direcionamento de alguma crença religiosa por parte do nosso pai. Mas, por parte de minha mãe, sim.
mãe Jucimara, minha, do Gabriel e do nosso outro irmão Lucas, sempre desejou que os filhos pudessem seguir seus passos. Ju Colombo é atriz, educadora e budista. Assim como meus avós, conheci meu pai na faculdade. Essa consciência é uma construção, ela não é linear, né? Aí você começa a praticar e você pá, pronto, agora eu já sei, não é isso, não existe isso, né? É uma construção e é uma construção não linear, assim, né? Tem uma imagem que eu sempre gravei, assim, que eu ouvi de um líder do Martucci, que ele falava assim, ó, a estrada da construção da felicidade da gente com base nesse exercício, né, da revolução interna, é uma estrada escura, mal sinalizada, toda esburacada. Você vai tateando, mas é a única estrada que te leva onde você quer ir. Então, essa é uma ilustração muito boa, é uma coisa surpreendente, assim, em vários níveis, assim, de desafio, de acontecimentos, de compreensão, de perda de compreensão. É uma coisa meio, né, é um gráfico assim, não é um gráfico assim. E isso é muito bom, porque isso é a vida, né? É curioso como o modo de ver dos seus familiares transitam e ganham forma em nossos pontos de vista. O entender da vida é gerado de uma fonte de conhecimento, a qual te acolhe, te dá carinho e te ensina. Felipe é o irmão mais novo por parte de pai, muito carinhoso. Suas características de personalidade são muito parecidas com a do meu pai. É aquele filho que você tem certeza quem é o pai. Não precisa. Eu acho que esse daqui é o Maurícia e esse aqui é meu pai. Eu acho. Não sei, eu posso estar errado também. Vai acontecer isso aí 1000 vezes, quando o Maurício estava se candidatando. Os panfletinhos, né, tal. Aí o Maurício foi lá em casa e chamou meu pai pra ajudar ele a jogar os panfletos. Aí o Maurício pegou e falou assim, ó, eu vou dirigindo e você vai jogando os panfletos e tal nos bairros que a gente for passar. E era tarde, meu pai era tarde de saco cheio já. Aí no primeiro bairro passado, meu pai jogou todos os panfletos num bairro só. Aí o Maurício pegou e falou assim, tá, agora a gente vai no bairro tal. Aí meu pai olhou assim, não, mas acabou os panfletos. Aí o Maurício, meu pai falou com o Maurício, como assim você jogou todos os panfletos? Não sei o que, não era pra jogar todos? Ah, cara, essa história deu risada demais, cara. Lucas, meu irmão mais novo, por parte de mãe. Gosta de se divertir em jogos de videogame, igual ao Felipe. Vem aqui primeiro. Conta como você fazia quando você acordava. Fala pra você estar no seu corpo. Conta o que você fazia quando você acordava. Os dois são muito bem-humorados, assim como meus pais. Gostam de tirar sarro das coisas, mas têm uma alta visão crítica da vida. E família é quem cuida. Talvez quem cuida pode ser considerado uma família, né? Acho que não se estreita especificamente a uma relação de sangue. Mas é essa questão de quem cuida, né? Quem tá com você no dia a dia e etc. A maioria das vezes ela que cuidava de mim, né? Ficava mais eu e ela. Aí eu acompanhava bastante ela nessas coisas artísticas que ela fazia, esses teatros, apresentações, gravações, etc. Mas é mais isso que eu penso, assim, de concretizar esse objetivo de virar realmente um fotógrafo. Não necessariamente renomado, famoso, etc. Mas, por enquanto, é conseguir chegar até esse objetivo, entendeu? Eu não paro muito para pensar nessa questão, se eu vou criar uma família. E nem acho que é o momento para eu pensar nisso. Criar uma família, se vou ser famoso ou se não vou ser. Isso eu tenho que ver lá mais pra frente, se eu virar um fotógrafo, né? Que eu almejo.
Ah, Ou mano. você quer turismo mesmo? Tá, depende muito no caso, né? Porque eu acho turismo bacana, claro, lógico, super da hora. Tipo, lógico, dentro do turismo eu tenho metas, né? Promover o turismo dentro da cidade de São Roque, fortalecer mais ainda, descentralizar do roteiro do vinho, lógico. Tem muita gente que vem pra cá acha que São Roque é só o roteiro do vinho, até impressionante. E trabalhar com viagem de formatura, né, mano? Quero bastante. E lógico que tem outras metas, né? Quero tentar seguir a carreira de Polícia Federal aí, quem sabe, né? Mas é isso, mano. Mas se você conseguir, por exemplo, uma vaga assim para conseguir ser Polícia Federal, você abandonaria tranquilamente já toda a sua... O turismo? Lógico. Por quê? Você já... Você tá dentro do bagulho da Polícia Federal, você já tem um emprego garantido, uma grana garantida. Então, é uma grana melhor do que uma grana no turismo. Sim, e é garantida, porque no turismo você depende muito da vontade do cliente. Depende de temporada, basicamente. Certo. Se você conseguir vender bem, você recebe bem. Se conseguir vender mal, você... Por... Comissão, basicamente. Então... Você não pretende ter filhos? Ah, mano, pretendo, mas... Mais pra frente, e antes de tudo tem que arranjar uma parceira, né? Porque não dá pra criar filho sozinho também. Mas é uma coisa que você coloca na minha vida, eu quero ter namorado, eu quero ter filho. Ou, por exemplo, se eu não tiver filho, eu vou ser tio já. Ah, não, mano, eu pretendo ter filho. Quantos, Fê? 2. 2? Menino ou menina? Tanto faz. Tanto faz? É claro que com menina tem sempre aquele receio, né? Mas... Receio do quê? Ah, cara... Do jeito que tá o mundo hoje é foda, né, mano? Porque você vê violência acontecendo pra lá e pá... Essas fitas bizarras que acontecem, então é foda, né? Preocupação, enfim. Preocupação maior. Esse aqui é você, esse aqui é o Gabriel e esse daqui sou eu. Recém-nascido. Só que eu tava vendo aqui, cara, eu tava branco pra caralho, né? Porra! Aqui da barriga da sua mesa não há muito sol. É, mano. E essa foto aqui, se eu não me engano, mano, ela é em Ubatuba, eu acho. Sabe que ano? Ah, mano, devia ser 2000, 2001, eu acho. Você nasceu em 2000, né? E que te representa essa foto, assim? Tipo, se você for poder dar um nome, uma palavra, assim. Ah, mano. Ah, eu acho que, pô... Não é lealdade, mas... Bagulho de irmão mesmo, tá ligado? Verdade. É, mano. Sabe? Amor, tá ligado? Da hora. Eu acredito, acho que mais por exemplo, na lei do universo, que o universo ele rege o mundo de uma certa maneira. E nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Então, por exemplo, se você faz uma causa negativa, você vai receber um produto negativo, entendeu? Independente do momento. O karma, né? O famoso karma. Mas eu acho que tudo isso é vida. Não é estritamente de, por exemplo, uma religião ou algo místico do fora, assim, da realidade. Eu acho que é tudo vida, assim, que tudo que acontece na vida alguma vez já aconteceu antes, ou vai acontecer, ou acontece no momento que que tá acontecendo com você, entendeu? Nunca é algo realmente novo, assim. Sempre acontece da mesma forma, independente do momento. Então é tudo vida. Nunca vai acontecer algo com você que nunca aconteceu com ninguém. Nunca. Nunca vai ter a primeira vez. Nunca vai ter a primeira vez. Interessante. O mundo tem mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, bem mais de 2000 anos. Milhões de anos, 300 bilhões de anos. Nunca vai acontecer nada que não tenha acontecido antes. É tudo vida, tudo que já aconteceu só vai se repetindo no momento que deve acontecer, no momento que precisa acontecer, talvez às vezes no momento que não precisa. E vai e assim vai.
Às vezes alguém precisa de alguma coisa para direcionar ela na vida. Algum motivo, algum propósito. E não tá errado. É só a forma... O meu propósito, por exemplo, é enxergar tudo como vida. Eu só não tenho uma personificação divina. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Eu acredito que, por exemplo, cada um é um universo. Cada um é uma vida. Cada um rege a vida de acordo com o momento, assim, o que vai acontecendo. Por exemplo, um exemplo bem longe, assim. O Hitler, quando ele era pequeno, ele se afogou. E teve um mano que salvou ele. E Hitler é um dos piores caras do mundo, assim, criou a porra do Holocausto. Mas imagina, se o cara não tivesse salvado Hitler. Entendeu? É a vida. Aconteceu na vida. Se ele não tivesse ali no momento que o Hitler se afogou. Como mãe é assim também, a gente tem muita dúvida se a gente soltar que vai para onde deveria ir, entendeu? E em geral vai, se você tá com o seu itinem, né, que chama a sua decisão muito fortalecida, assim, do que você quer contar. Eu acho que essa primeira morada é importante. Que história você quer contar? O que te interessa contar? E a partir disso ir construindo, assim, né, esse Lego, mas confiando que cada um que entra vai, mesmo que às vezes vá para um lugar que você não tinha pensado em ir, vai chegar onde tem que chegar. Eu acho que a arte, ela tem muito isso. Me aconteceu uma coisa tão louca que a gente estava com a vovó na praia, e aí, imagina, faz muito tempo, né? Porque faz muito tempo que ela veio aqui. E tava o Gabriel, ela, eu e o Marcelo, que é um companheiro, assim, do budismo aqui, né? Ator também e tal, o Marcelinho, sabe? Que mora aqui. Cara, e a vovó contou uma história da visão dela, que a gente tava todo mundo lá no mar e não sei o que, eu fiz assim... Eu quase tive um treco, falei, o quê? O que ela tá falando? Tá contando essa história desse jeito? Foi um sapo que ficou aqui, né? Demorou muito pra eu dar conta. E em meio a todas as reflexões, assim, mais assim, psicológicas, né? Do por que ela deu conta de contar daquele jeito. Mas é muito louco, porque é assim mesmo, né? São câmeras em vários lugares. Daí você, né? Daquela mesma situação, são vários enquadramentos, né? E é isso. Tudo bem que na coisa humana tem um negócio aí atrás disso que são os interesses, né? Que também tem na coisa técnica, artística, né? Que interesse, você está interessado no quê, né? Qual é seu interesse? A gente falou outro dia, né? Qual é a sua tese? Qual é a tese desse diretor aí, naquele filme? Mas na gente, né? Isso ganha uma força maior, assim, né? Mas é muito as histórias que todos participamos, né? Tem um pouco, às vezes, esse código, né? Cada um conta do jeito que melhor lhe convém, né? Márcia, Murilo, Miriam, Matheus, Felipe, Lucas, Ju são alguns dos meus familiares que puderam estar presentes nesse filme, limitado pela pandemia. Todos têm seu modo de reagir às experiências da vida, um modo que deles vem uma ação única, que agrega ao entorno e que influencia aquele que vai experienciar também da vida.
Música